Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: Estando ele falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitães do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem de Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram, e chegou o número desses homens de quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais dos anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram-lhe com que poder ou em nome de quem fizesse isso. Podeis aceitar, meus irmãos? Amados, isso, obrigado. No capítulo 4 do livro de Atos, na qual na sequência nós estamos no estudo de Atos, já vimos a descida do Espírito Santo, já vimos a cura do coxo, e agora nós estamos vendo o reflexo da cura do coxo. E o tema dessa mensagem, o tema desse estudo hoje é verdadeiras marcas do crescimento da igreja. Quais são a verdadeira marca do crescimento da igreja? A verdadeira marca do crescimento da igreja é a prosperidade? A verdadeira marca do crescimento da igreja é templos luxuosos? É títulos e cargos? Quais são as verdadeiras marcas do crescimento da igreja? Nós vamos ver através da vida de Pedro e João algumas marcas da verdadeira igreja. Porque existem muitas igrejas que se dizem igreja, mas não tem marcas. Não tem marcas. E hoje nós vamos falar de algumas marcas. O Pentecoste, meus amados, foi um divisor de águas na vida da igreja. Antes de receberem o Espírito Santo e eles serem cheios do Espírito Santo, os discípulos estavam trancados em meio às suas casas e com medo. Agora, depois do Pentecoste, aconteceu algo interessante. Nós vimos que antes do Pentecoste, Jesus morreu, ressuscitou. Cadê os discípulos? Tudo trancado em casa, com medo. Medo de quê? Medo de ser pego pelos soldados. Aí Deus levanta umas mulheres que não eram, né? O pessoal da teologia está aprendendo. As mulheres não eram reconhecidas pela sociedade, né? Ninguém via elas mesmas, ninguém olhava para elas mesmas, ninguém dava crédito para elas mesmas. Então elas podiam andar livremente pela cidade. E Deus usou elas para ir lá ver o túmulo vazio e trazer para os discípulos que estavam em casa: ó, o túmulo está vazio. Mas depois do Pentecoste, depois do derramamento do Espírito Santo, algo aconteceu sobrenatural. João capítulo 20, versículo 19, diz bem assim, ó: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrados as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pondo-se no meio deles e disse o quê? Onde é que os discípulos estavam? Trancados dentro de casa. Entendeu? Agora, depois do Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo, algo aconteceu
sobrenatural. Olha só, contudo, cheios agora do Espírito Santo. Foram trancados por falta de quê, pastor? Por falta de medo. Antes eles tinham muito medo. E depois da descida do Espírito Santo, eles perderam medo. O cristão, o crente, o verdadeiro crente, ele não tem medo. Ele não tem medo da vida de Jesus. Ele não tem medo se a polícia bater aqui e levar, ó, vai todo mundo preso agora. Você é crente? Você é de Jesus? Sou. Você vai preso. E você? Você é crente? Você é de Jesus? Vai preso também. Você é crente? Você é crente? Você é de Jesus? Vai preso. Vai preso. Você é crente? Você é crente? Você vai preso. Claro, né? Agora sim, né? Agora sim é fácil. Eu entendo. Também tremeria na base. Uma vez nós fizemos uma apresentação na Itibó, aonde entramos sem saber, a igreja sem saber, se reunimos com mais alguns irmãos ali, fomos lá, pegamos a farda de soldado, pegamos algumas armas e entramos na igreja batendo porta com tudo. E atirando, só que era arma de pressão, dava aquele pá, pá, pá. Os irmãos olharam assim, nós estávamos tudo com cap. Fecha lá, fecha aqui, fecha lá, fechou tudo, ninguém entrava, ninguém saía. Onde é que está o pastor? Foram lá, pegaram o pastor, trouxeram daqui na frente. Cadê a esposa do pastor? Onde é que está a esposa do pastor? A gente sabe que ninguém denuncia, né? Sabe que tem aqueles irmãos que dizem, né? Tem aqueles que gostam de... Né? Mas descobriram onde é que estava a esposa do pastor. Foram lá, pegaram a esposa do pastor, trouxeram pelos cabelos. Aí eles viram que era real. É de verdade, olha só, pegaram a esposa do pastor, pegaram pelo cabelo, mano, e trouxeram rasgando assim. E a mulher gritando. Vocês têm filhos? Tem filhos? Temos um casalzinho. Cadê os filhos? Não vou dizer. Cadê o filho? Cadê os filhos? Achou um lá na juventude e achou um lá nas crianças. Por lá, arrancaram eles tiraram pelos cabelos. Você vai parar de pregar desse Jesus? Não. Pá! Já foi uma criança. A mãe já caiu em cima dela. Você vai parar de pregar? Cala a boca você! Chutava a mãe. Você vai parar de pregar? Não vou parar. Pá! Matou a esposa. Isso foi uma apresentação que nós fizemos. Mas a igreja não sabia. E a igreja toda apavorada. Sabe quando a igreja, o povo se levanta e recua tudo para o canto? Fica aquele vazio. Lado de cá, todo mundo nos cantos. E nós lá no meio. E nós batíamos no casal. Claro, tudo combinado. Mas a igreja não sabia. E nós íamos matar a criança, a última, a mais pequena. Nós íamos matar ela. E ele ia entregar os pontos. Tá bom, então, só deixa. Aí a menina, não, pai. Continua. Não. Entendeu? Aí a igreja caiu em si. E se hoje, meus irmãos, hoje, a perseguição começasse? Pastor, é óbvio que ninguém vai entrar na igreja matando ninguém, eu sei. Hoje a perseguição está bem pior do que a gente imagina. Hoje a perseguição já entrou. Hoje já estamos meio amordaçados. E a gente está ali, se conformando. Pastor, o que aconteceu aqui com os discípulos, Pedro e João, que na porta do templo, eles, através do poder que estava na vida deles, o coxo foi curado. O coxo entrou para dentro do templo, nós falamos no último culto de ensino. E agora, peraí, não tem como dizer que não foi um milagre. O coxo estava aqui, era mais de 40 anos, o camarada era aleijado de nascença. E está ali o cara andando, belo e formoso. Agora nós vemos, no capítulo 4, versículo 3, os discípulos pregando com ousadia, sem medo de ninguém. Pregando e os milagres acontecendo. E agora o que acontece? Agora vem os capitães,
agora vem os sacerdotes, agora vem todo mundo para cima deles. Antes serem revestidos de poder, os discípulos estavam transtornados, agora estão transtornando o mundo. Por causa do quê? Por causa do poder. Não era por causa deles, tá? Antes tinham o Espírito Santo, agora, pastor, agora é o Espírito Santo que tem eles. É muito diferente de quando você diz que eu tenho o Espírito Santo e de quando o Espírito Santo diz eu tenho você. Quando ele tem você, ele usa você e você nem pita nada. Quando você pensa que tem ele, você quer usar ele, mas Deus ninguém usa. Nós somos usados por Deus. Ainda falando, antes o Espírito Santo estava neles, e agora, pastor, agora está sobre eles. É uma grande diferença. E quando eu olho a multidão se ajuntando, Pedro pregou com autoridade e poder uma mensagem cristocêntrica, por isso que surtiu efeito. Nós vemos hoje muitas pessoas pregar, mas não fala nada de Jesus. Fala de A, B e C, fala de D, F, G, H, e Jesus fica ali esperando. Ei, tu vai falar de mim quando? Eu estou aqui meia hora esperando que você fale de mim. Entendeu? Pregadores gastam meia hora, gastam uma hora, gastam 2 horas, falando de si, falando de parentes, falando de A, B e C, e não se fala de Jesus. É Jesus que opera milagre. Entendeu? É Jesus que opera milagre. O que Pedro fez? Pedro pregou Jesus, a mensagem dele foi cristocêntrica. Pedro, covarde, era agora um gigante. Onde é que estava Pedro quando Jesus estava morto? Aonde é que estava Pedro? Nós falamos hoje à tarde. Pedro, ele se enfiou dentro de casa com medo. Claro que ele tinha decepcionado o mestre por algumas vezes, entendeu? Ele acabou até ouvindo o galo do que ouvir Jesus. Tem gente que gosta de ouvir galo, tem gente que gosta de ouvir serpente, né? E Jesus está ali, eu quero falar contigo. Mas você não quer ouvir Jesus. Aí veio uma serpente, que ele foi lá para Eva, a serpente é bonita. Veio um galo, o galo é bonito. Mas Jesus falou, eu quero falar contigo. Essa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo. Não é o pastor que vai falar contigo, não é o líder, não é a irmã, não é o irmão, é o próprio mestre que vai falar contigo. Pastor, quando eu vejo Pedro agora, antes covarde e trancado dentro de casa, agora pregando com autoridade. O Pedro que negara Jesus, agora dava com ousadia a mensagem usando o próprio Jesus no seu esboço. Quando eu vejo algo interessante, às 3 horas da tarde, Pedro e João subiram ao templo, tá? E um milagre aconteceu. Beleza, até aí tudo bem. Um paralítico, um coxo de nascença, aproximadamente 40 anos, tá, de idade, foi curado em nome de Jesus. A multidão se ajuntou. Pedro pregou o seu segundo sermão ali, nós já vimos no último culto. A reação do Sinédrio. O que é Sinédrio? Sinédrio é anciões, 70 anciões. É como se fosse o Supremo Tribunal Federal hoje. Era o Sinédrio de antigamente. Os cabeças, as autoridades, os homens da lei e os sacerdotes, entendeu? Estavam tudo lá, ouviram a reação, já tinham pagado os guardas para mentir que o corpo de Jesus foi roubado. E agora, o que acontece? Agora o coxo é curado e eles estão falando que foi Jesus que curou. Qual Jesus curou? Aquele que eles falaram que os discípulos roubaram o corpo lá. Pagaram até testemunha, pagaram até os soldados para dizer que o corpo foi roubado. E agora o Pedro sai pregando que esse milagre que aconteceu ali na porta do templo foi porque Jesus tinha ressuscitado, estava vivo, e é por isso que estava acontecendo o milagre. O Sinédrio veio lá. A reação do Sinédrio foi imediata. Uma igreja cheia do Espírito atrai almas, mas também atrai oposição do mundo. Você acha que tem gente que está contente que a igreja está aberta aqui nessa cidade? Não. Já tentaram fechar algumas vezes. Entendeu? Até tivemos que mudar de igreja, tivemos que mudar de prédio, porque até os olhos botaram em cima da igreja. Entendeu? Começaram a querer cobrar um aluguel que nós não tínhamos condições de pagar. E aí, por quê? Pastor, isso é o quê? Porta aberta? Não, é porta tentando se fechar.
Porque se todos eles estivessem aqui na Austrália com o mesmo objetivo, eles iriam abrir as portas para nós, não fechar. Entendeu? Qual que você está fazendo aqui? Estamos aqui para ganhar alma. A porta está aberta. Vamos ganhar alma junto, não. Aí o que acontece, pastor? A reação do Sinédrio. O Sinédrio eram homens da lei, eram os sacerdotes, vieram lá querer questionar Pedro e João. As autoridades vieram lá. Autoridades prenderam e ameaçaram os apóstolos, contudo longe de se calarem. A voz eles anunciaram ainda mais com intrepidez. Aí eu acho interessante. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo na terra. Ninguém pode deter. Você pode quebrar as pernas deles, você pode trancar eles na prisão, você pode marrar, você pode fazer o que quiser. Pois Paulo e Silas adoravam a Deus dentro da prisão. E os ladrãozinhos do lado, da cela do lado, irmão Luiz, ouviam eles adorar a Deus. Aí eles iam bem do ladinho da cela, assim não dava de ver na outra cela, mas ficava olhando. Que Deus é esse que você está adorando? É um Deus vivo e poderoso. Ele pode tirar nós dessa situação? Pode. Então faz uma oração aí para o teu Deus, viu, Rosa? Faz uma oração aí para o teu Deus aí. Então vamos orar, então dá a mão aí, então. Vamos lá. E a Bíblia diz, eu só estou fazendo uma analogia. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e adoravam lá na cela. O que aconteceu? Prendeu as alicerces, as portas se abriram. Pensa agora, os ladrões que estavam lá junto, Paulo e Silas lá, e os ladrões saíram. Teu Deus aí não é fraco não, né, irmão? Rapaz, aí Paulo e Silas, vem cá, eu tenho mais para falar, vem cá. E aí? O carcereiro entrou todo doido, pensando que os ladrões, não, filho, eles estavam fazendo um culto lá, ó. Entendeu? Quem sabe estava cantando aquele louvor lá, vê ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Pensa, olha lá, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o carcereiro entra lá querendo se matar. Paulo falou bem assim, calma, todos estão aqui, ninguém fugiu. Não são mais ladrões, traficantes, assassinos, agora são nova criatura. Vai ter medo do quê? O cristão não tem medo, por isso eles não fugiram. Antes, quando Pedro não era um verdadeiro cristão, ele tinha medo de soldado, ele tinha medo de tudo. Agora não tinha medo, agora ele tinha autoridade, agora ele era ousado, não tinha medo. Pedro e João pregando, e agora quando eu vejo uma igreja, meus amados, uma igreja, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, eu vejo uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrenta perseguições. Atos capítulo 4, versículo 1 a seguir, acompanha lá, nós vemos que a igreja deve esperar o poder do céu e a oposição do mundo. Se Deus está te dando poder, tu pode ter certeza, o mundo vai se levantar contra a tua vida. Você não vai ficar de boa. Tem muita gente que serve ao Senhor de boa. Irmão, se você está de boa e não tem perseguição, tu pode ter certeza que tu está como o diabo quer. Entendeu? O diabo só persegue quem ele é incomodado. Se você não incomoda Satanás, é porque o diabo gosta do jeito que você está. Agora, se você é afrontado por Satanás, tu pode ser que você está incomodando ele. Você está assaltando o inferno, arrancando almas de lá. Agora, quando eu vejo uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrentará lutas. Vamos ver algumas lutas que a igreja vai enfrentar. Primeira luta, pastor, a inveja dos líderes religiosos. Homens que se deveriam dizer homens da lei, homens da palavra. A inveja era dos religiosos. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Alguém pode ler bem alto para nós? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha só,
Falavam eles ainda, estava pregando, Pedro estava pregando lá no pátio. Estava pregando porque aquele alvoroço, porque houve a cura do leproso, houve a cura do coxo. Estava Pedro lá pregando, estava Pedro lá dizendo que o que foi acontecido ali foi resposta que Jesus falou: eu vou subir para o meu Pai e vou enviar o Consolador e Ele estará com vocês. E aí, meus irmãos, quando o Espírito Santo vier e estiver com a vida de vocês, vai acontecer sinais. Quais são os sinais? A Bíblia fala: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome curarão coxos, leprosos, pisarão na serpente. Isso era um sinal de que Jesus foi ao céu e o Espírito Santo estava com eles. Ah, mas pastor, quem foi que se levantou ali com inveja? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Sacerdotes, você já sabe quem é, né? Os linha de frente, os cabeças. O capitão do templo é que no templo tinha a guarda do templo, entendeu? A guarda do templo, tinha os soldados do templo, então tinha o capitão do templo. E os saduceus, quem eram os saduceus? Nós vamos dizer mais para frente quem eram os saduceus. Diz Lucas diz bem claro que 2 ondas de perseguições contra a igreja foram iniciadas pelos saduceus. Capítulo 4, versículo 1, versículo 5 ao 17, também diz assim, ó: eles eram uma classe de governantes dos aristocratas ricos. Que eram os saduceus? Os saduceus eram os camaradas, eram os sacerdotes que só lidavam com gente rica. Gente pobre eles não lidavam. Entendeu? Olha só que templo mais dividido. Olha só que templo mais dividido. Primeiro, quem prega a verdadeira palavra vai para a cadeia. E os riquinhos são os elogiados. Jesus chama os discípulos e fala bem assim, ó: olha lá a viúva. Está vendo a viúva? Ela deu tudo que tinha. Os saduceus ficaram bravos. Porque os saduceus só gostavam das pessoas que se aparecessem. Saduceus eram pessoas que só gostavam de gente que chegava lá e jogava o gasofilácio e olhava assim, né? Agora, quando a viúva vinha, a viúva que não tinha muita coisa, mas ela era fiel, uma qualidade de um cristão, fidelidade, ela vinha lá e dava tudo que ela tinha. Jesus chamou a atenção e disse: olha lá, entendeu? Está vendo? Olha lá. Agora olha só, o que os saduceus politicamente integraram-se ao sistema romano e adotaram uma atitude de colaboração. Os saduceus eles estavam envolvidos com a política romana, eles faziam de tudo para agradar os romanos, tanto é que eles entregaram Jesus para os romanos. Os homens da igreja, os homens do templo, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, eles procuravam matar Jesus, mas eles não podiam matar porque eram judeu. Eles estariam quebrando a própria Torá, a própria lei, não matarás. O que eles fizeram? Entregaram para os soldados romanos. É esse tipo de gente que tinha naquela época. Também não acreditavam na doutrina da ressurreição. Os saduceus não acreditavam, eles eram contra que Jesus ressuscitou. Eles eram contra. Quem mais que os saduceus faziam? Eles não acreditavam em anjos. Assim viram os apóstolos como hereges e agitadores. Agora, eles não acreditavam na ressurreição. E agora eles veem os discípulos pregando que Jesus ressuscitou. E era através da ressurreição de Jesus que o coxo estava andando. Pensa nos camaradas bravos. Pensa nos caras bravos. O que ficaram? Por consequência, eles ficaram ressentidos com o que o apóstolo estava ensinando ao povo. O apóstolo estava detalhando ao povo. Olha só, Jesus falou bem assim, ó: ficai em Jerusalém até que do alto sejais. Não ouvi, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Entendeu? Espera aí, irmão. O levanta e anda é o quê? Poder. Eu vou para o meu Pai e vou mandar o Consolador, e Ele vai estar com vocês, vai revestir vocês de poder. E aí tu pode ter certeza que vai encontrar um coxo na rua, vai dizer: levanta e anda. Isso é sinal que Jesus foi. Se Jesus foi, Ele ressuscitou. Ninguém roubou corpo nenhum. Os saduceus chegaram lá e viram Pedro e João pregando essa doutrina, pregando, explicando para o povo lá no templo. Não gostaram muito não.
Tá? Os sacerdotes procediam no partido dos saduceus, tomaram conta do templo e das coisas alusivas ao culto. Eles transformaram a casa de Deus em um covil de salteadores. Tá? Quando eu vejo Jesus em uma praça de comércio, já estava estremecidos com Jesus, desde que virou a mesa dos cambistas. Mateus capítulo 21, 12 a 15, abre lá. Mateus 21, 12 a 15. Por que eles não gostavam de Jesus e por que eles não gostavam de seguidores de Jesus? Olha o que aconteceu lá com os saduceus. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. Olha só, meus amados, quem foi que converteu a casa do Senhor em covil de ladrões? Sacerdotes e os saduceus. Jesus chegou lá com autoridade, virou as mesas, tocou todo mundo embora, aqueles que estavam fazendo errado, porque os que estavam fazendo certo ficaram. E daquele dia em diante eles não gostaram de Jesus, não gostavam do que Jesus pregava e procuravam motivos para matar Jesus. Entendeu? Conseguiram matar Jesus, beleza, acabamos com o camarada. Só que daqui a pouco a criatura ressuscita. A criatura ressuscita e fala bem assim para os seus seguidores: olha, eu vou para o meu Pai e vou mandar um Consolador que vai encher vocês de poder. Não vai ter leproso na frente de vocês que vocês não vão curar. Não vai ser coxo na frente de vocês que vocês não vão curar. E agora vem, acontece esse dia, e agora vós, discípulos, começam a pregar de novo. Lá vem quem? Lá vem os cambistas salteadores da igreja, lá do templo de novo, e começar a infernizar a vida dos discípulos. Tá? Meus amados, nós vimos aqui algo interessante. O ensino de Jesus era uma ameaça para eles. Jesus, ele não veio passar mão na cabeça de ninguém. Jesus, ele veio denunciar o pecado e também cumprir a verdadeira lei de uma forma correta. Quando eu vejo aqui, além do mais, os saduceus eram liberais e não acreditavam em anjos, em espírito e na doutrina da ressurreição, tema central da pregação dos apóstolos. Para acontecer aquele milagre, Jesus tinha que ter ressuscitado. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aí eu vejo algo interessante. Um segundo ponto da igreja é a prisão dos apóstolos. Saduceus chegaram lá no templo e falaram assim: ó, vocês não vão poder pregar mais não. O negócio é o seguinte, agora, capítulo 4, versículo 3, o que diz lá? Nos prenderam e colheram aos cárceres até ao dia seguinte, após já era tarde. Ah, por que já era tarde? Irmãos, por que a Bíblia diz ali que já era tarde? Entendeu? Pedro e João subiram ao templo que horas? A hora nona. A hora nona é que horas? 3 horas da tarde. Então, tipo assim, Pedro e João subiram ao templo às 3 horas da tarde. Fizeram a cura do coxo lá. Houve aquele alvoroço. Fizeram um culto ali mesmo, ali fora, ali no pátio. Já era finalzinho da tarde quando os saduceus chegaram ali. Chegaram ali, o que aconteceu no finalzinho da tarde? Olha só, diz Pedro e João, passaram a primeira noite numa cela de prisão. Lembrando que é a primeira noite de muitas, milhares e milhares de noites e prisões que mensageiros de Cristo iriam passar. Hoje nós temos mensageiros de Cristo da prisão até hoje. Pessoas que são presas, algumas são até mortas. Entendeu? Que tipo de prisão talvez está acontecendo? Não é prisão de cárcere. Quando uma pessoa se é privada de fazer algo para o Senhor, aí já tem uma perseguição, aí já tem uma prisão, né? Muitas das vezes nós se encontramos numa prisão, somos presos. Pastor, alguém prendeu a minha boca para não adorar mais. Alguém prendeu meus pés para não caminhar mais. Alguém me prende dentro de casa para mim não fazer algo para o Senhor. Alguém me prende no conformismo. Alguém está te prendendo. Vigia, é perseguição.
perseguição. É a perseguição, e você pensa, pastor, perseguição é só quando alguém vai morrer, vai matar. Não, Senhor, perseguição vem de várias áreas. Várias áreas. Olha só os ataques que tem a casa. Quando Jesus falou, veio a tempestade, veio a enchente e veio o terremoto. 3 tipos de ataque: espiritual, com as pessoas e vindo da terra. Perseguição, nós temos também 3 tipos de ataque. Temos perseguição espiritual, perseguição dos nossos irmãos e a própria perseguição, que é a nossa carne, que a Bíblia diz que nós temos que lutar contra a carne. Quando eu vejo Paulo, é importante ressaltar que a milagrosa cura do coxo aconteceu às 3 horas da tarde. E quando estes xerifes da religião chegaram, o dia já estava terminando praticamente. Aí não dava de resolver mais nada. O que fizeram com Pedro? Eles jogaram Pedro e João na cadeia. Espera até amanhã aí na cadeia. Pedro e João ficaram a noite inteira na cadeia, porque amanhã que eles iam ser interrogados no Sinédrio. Agora olha só, passaram com isso a intimidar os apóstolos, porém o tiro saiu pela culatra. Sabe por quê? Presta atenção aqui. Longe de recuarem de medo, os apóstolos se tornaram mais ousados. Pedro e João na cadeia, parados, longe de impedir, longe de pregar, estavam lá presos. Olha só, longe de recuarem de medo, os apóstolos tornaram-se mais ousados. Longe de impedir as pessoas de se agregarem à igreja, essa atitude de truculência acelerou ainda mais o seu crescimento. Como já afirmamos, os evangelhos encontramos os fariseus como os principais oponentes de Cristo. No entanto, quando Jesus purificou o templo, ele provocou a ira dos saduceus, ao ameaçar tanto os prestígios quanto os bolsos. Eles estavam preocupados com o bolso. Tanto é que até os discípulos estavam entrando nessa onda, né? E Jesus teve que chamar a atenção dos discípulos. Disse: olha lá, a viúva. Olha a viúva. Vocês estão olhando só para o barulho da moeda. Olha para a fidelidade da viúva. Deus olha. Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. Deus enxerga aquilo que é errado e Deus enxerga aquilo que é certo também. Pastor, olha só, a partir daí eles se tornaram os principais instigadores dos cristãos. Aí eu vejo que a prisão dos apóstolos, eu vejo o crescimento espantoso da igreja. Capítulo 4, versículo 4, diz bem assim, muitos, porém, acompanha na Bíblia, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase, quantos mil? 5.000. Só por causa daquela pregação, só por causa daquele milagre, subiu para quase 5.000 almas. Pastor, mas só tinha 2 presos, tá bom, né? 2 presos, 5.000. Se cada 2 líderes que for preso, 5.000 se converter, entendeu? Em questão de meses a humanidade toda se converte. Já fez a conta? Só tinha ido 2 para a cadeia. Um morreu e 2 foi para a cadeia. 5.000 já estava a contagem, né? Pastor, e por que hoje não quer? Porque ninguém mais quer ir para a cadeia, né? Ninguém mais quer ser perseguido. Quando eles veem as coisas se levantar, opa, peraí, vou recuar, vou parar. Não, é melhor, pastor, é melhor parar, é melhor até eu me desviar. É melhor até, não, é melhor nada, irmão. Melhor é obedecer a Deus do que ao homem. Verdade. Isso é o que está na Bíblia. Melhor é obedecer a Deus do que o homem. Entendeu? Quando o homem te força a fazer pecar, é melhor você obedecer a Deus, porque Deus vai tratar com o homem. Agora, quando você abre mão de Deus para favorecer o homem, você vai fazer que nem o Pedro, abriu mão de Jesus para favorecer a criada. Você vai fazer que nem a Eva, abriu mão de Jesus para favorecer a serpente, e aí vai por diante.
Pastor, quando eu falo que o crescimento espantoso da igreja, a perseguição nunca impediu a igreja de crescer. O sangue dos apóstolos, quando pingava no chão, tem um louvor que diz assim: ela era semente e brotava. Quanto mais matava, quanto mais perseguia os cristãos, mais a igreja crescia. Sabe por que a igreja crescia? Porque a igreja se apegava, no Marcos, em oração. A igreja se apegava em oração. Hoje a igreja não se apega mais em oração. A igreja só se pega em oração quando o negócio está para, entendeu? Tem algo sério acontecendo. Tem alguém doente na família. Opa, aí vamos orar, vamos se consagrar, vamos até começar a contribuir. Opa, tem um emprego, preciso de um emprego, preciso das portas abertas. Aí vamos começar a... Agora, caso contrário, não tem nada disso. Não tem nenhum compromisso com Deus. Né? Precisa de uma porta, precisa de alguma coisa, precisa... vamos recorrer a Deus. E depois, meu filho, Deus que se lasque, nós temos que ficar aí de boa. É assim que acontece nesses dias que estamos vivendo hoje. É esse tipo de prisão que ninguém mais quer. Entendeu? É o que o apóstolo Paulo falou: eu estou hoje preso em cadeias, mas preso em Cristo. Estou preso em Cristo. É o bom combate que eu estou guerreando hoje. Combati o bom combate. Ninguém vai deixar você fora do combate. Existem dois tipos de combate: ou o combate bem, ou o combate do mal. De que lado nós estamos? O bom combate é aquele que tu luta por a causa de Cristo. E o outro combate é aquele que tu nem precisa lutar. É aquele pelotão lá dos que estão lá do inimigo, favorecidos. Pastor, quando eu vejo o quarto problema lá que encontramos foi a confusão dos adversários. Capítulo 4, versículos 5 a 7. Diz bem assim, ó: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, e com o sumo sacerdote Anás. Irmão, quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele camarada que tinha responsabilidade. Era aquele camarada que tinha responsabilidade de uma vez por ano, lá no Santo dos Santos, conversar com Deus. Esse era o camarada que queria matar os discípulos. Tá? Esse. Pastor, esse também estava reunido para quê? Para interrogar. Olha só o que eles pediram. Olha só. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém com as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, tipo assim, o pelotão do sacerdotal todinho estava ali. Os líderes. Pondo-se perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Olha que pergunta. Com que poder? Porque eles não acreditavam no poder de Deus. Em nome de quem? Porque eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Então eles queriam saber da boca dos discípulos. Eles só queriam um motivo. O Jesus também foi interrogado pelos fariseus. Escuta, tu és Deus? Eles só queriam que Jesus falasse assim: eu sou Deus. Pronto. Mas Jesus nunca falou isso. Só lá no finalzinho ele falou bem assim: sou, e foi para isso que eu nasci. Por isso que mataram Jesus. Tá? Pastor, os anciões eram os líderes leigos da comunidade. Sem dúvida, o chefe dos principais famílias aristocratas. Cada tribo tinha ancião. Cada tribo tinha representantes. E esses representantes, eles iam lá representar a sua tribo. Eles iam lá representar, falar em nome da sua tribo. Então, por isso que a Bíblia fala de anciões, chefes das principais famílias. Quem eram os escribas? Os escribas provinham da classe de doutores da lei, da linhagem levítica, tá? Acompanha lá. E a maioria pertencia ao partido dos fariseus. O outro grupo mencionado, as autoridades, deve ser identificado com os elencos sacerdotal do Sinédrio, e às vezes chamados de principais sacerdotes. Então, tipo assim, eram os homens que deveriam defender a palavra. Eles estavam matando por causa da palavra. Aí eu vejo que o Sinédrio judaico,
quando a Bíblia fala de sinédrio, tá? Era composto de 70 membros, mais o sumo sacerdote, que era o presidente desse grupo. Então, tipo assim, era um grupo de juízes que julgavam. Pastor, por que Jesus foi julgado durante a noite? Por que Jesus foi morto durante a tarde, mas o julgamento de Jesus foi durante a noite? Por que isso? Por que Jesus foi julgado durante a noite? Por que Jesus foi preso depois na quinta-feira, depois do culto de Santa Ceia? E de lá passou a noite inteira apanhando. E quando chegou de manhã, ele já estava crucificado não, já estava com a coroa de espinho, já estava com o manto, já estava com o seu cetozinho, que era a cana, e saiu cortejo. A Bíblia diz, às 3 horas da tarde, ele morreu. Na hora nona ele morreu. Na hora sexta, a terra tremeu. Entendeu? Pastor, Jesus, ele tinha de ter sido julgado pelo sinédrio. Uma pessoa que é acusada tem que passar pelo sinédrio. Ela tem que ter 2 testemunhas que prove ao contrário, que prove exatamente. O que aconteceu com Jesus? Passaram a noite inteira lá, reuniram o sinédrio mais ou menos, não reuniram todos, só reuniram os principais da sinagoga, tá? E aí depois, pastor, não conseguia testemunha, até que foram lá e pagaram 2 testemunhas para dizer assim, ó, esse camarada disse que é Deus. Para quando amanhecesse, Jesus já estava julgado. Era só entregar na mão dos soldados. Entendeu? Jesus não teve um julgamento justo. Aliás, fizeram tudo errado. Fizeram tudo errado na vida de Jesus, tá? Pastor, quando eu vejo o sinédrio aqui, longe de recuarem, aqui ó, os apóstolos não esperavam justiça desse tribunal, que contratou testemunhas falsas para sentenciar Jesus à morte. Os apóstolos, eles não esperavam justiça. Eles sabiam que eles iam ser julgados injustamente, entendeu? Eles sabiam que não ia sair coisa boa desse julgamento. Ninguém ia defender esses 2 apóstolos que passaram a noite inteira na prisão. Eles já tinham acompanhado a morte de Cristo pelo mesmo sinédrio, e eles julgaram e deram a sentença de morte para Jesus. Mas quando eu vejo aqui a pregação dos apóstolos e a milagrosa cura do coxo, perturbaram profundamente a liderança religiosa de Jerusalém. Eles se viram diante de um sério impasse. Qual é? O homem coxo era a prova viva. Não tinha como dizer que não aconteceu um milagre. Prenderam os 2 apóstolos, mas o homem coxo estava lá, ó. E eles iam perguntar para o homem coxo, presta atenção aqui. Eles iam perguntar para o homem coxo: escuta, quem curou? Não sei, pergunta para esses 2 ali. Eles iam perguntar para os 2 apóstolos: foi Jesus de Nazaré. Eles olhavam para o coxo, mas eles conheciam o coxo. 40 anos o camarada era aleijado de nascença. Entendeu? Sempre o cara estava na porta do templo, coxo, e agora o cara está andando para lá e para cá no sinédrio. Alegre, feliz, ó. Pergunta para os 2 ali. Quem que deu? Pergunta para aqueles 2 lá. E eles iam lá. E aí, com que poder vocês fizeram isso? Poder no nome de Jesus. Que truque fizeram contigo? Pergunta para os 2 lá. E aí, em nome de quem? Em nome de Jesus de Nazaré, aquele que vocês mataram. Não tinha para onde eles correr, não tinha acusação, porque a prova estava ali, a prova era viva. O coxo estava ali, não era mais coxo, estava são. Entendeu? Em nome de quem que vocês curaram ele? Em nome de Jesus de Nazaré, aqueles que vocês mataram. Então eles tinham que ficar quietos, porque quanto mais eles falavam, mais eles se enrolavam nas acusações. Então, de acusado, que eram os 2 apóstolos, acabaram sendo acusadores. Os 2 apóstolos lá dentro da cadeia, quando eles eram interrogados, eles falaram bem assim, ó: nós curamos no nome daquele que vocês mataram. Nós curamos no poder daqueles que vocês mataram. Nós curamos no poder daquele que vocês mataram. Mesmo o sinédrio que está tentando hoje matar nós, matou Jesus. Entendeu? Foi o nome daquele que curou.
E ainda, quem sabe, eles falaram bem assim, não vai ficar por aí não. Vai acontecer mais milagre. Entendeu? Hoje vocês matam 2. Amanhã vai se levantar 10, 20, 30. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, falando sobre a confusão dos adversários, eu vejo algo interessante ainda na Bíblia, dizendo aqui, olha só, homem coxo, de fato era um paralítico de nascença, que há 40 anos esmolava a porta do templo. A cura havia sido notória, pública, irrefutável, não tinha como dizer assim, ninguém viu. Não, a cura foi na porta do templo. O fluxo de gente ali era grande, tinha muita gente no templo. Todo mundo passava para entrar no templo, passava pela porta, via o coxo. E agora, todo mundo lá dentro do templo, agora vendo o coxo andando. Todo mundo olhou, não tinha como dizer mentira. Não tinha como dizer roubar o corpo, como falaram de Jesus. Não tinha. Pastor, qual era a fonte de tão extraordinário milagre? Eles estavam confusos, perplexos. Sabia que algo insólito havia acontecido, mas não tinha explicação. Anteriormente, os principais sacerdotes tinham perguntado a Jesus com que autoridade ele havia purificado o templo e ensinava ao povo. Abre lá, Mateus 21 e 23. Abre lá, Mateus 21 e 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os princípios dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Olha só, essas perguntas aqui, esses principais dos sacerdotes do templo, já fizeram para Jesus. Entendeu? Lá no templo, chegando ao templo, acercaram-se dele, Jesus já estava no templo. E ele estava ensinando, e os príncipes dos sacerdotes, e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade tu faz isso? Que mais? Eles perguntaram: em nome de quem? E quem te deu tal autoridade? Quem foi que te deu tal autoridade? Já fizeram essas perguntas para Jesus. Entendeu? Já fizeram, olha só, o Herodes, o Herodes, o Pilatos, chegou para Jesus e falou assim: ó, escuta, não sabe que eu tenho poder para te soltar? Sabe o que Jesus falou? Nenhum poder terias, se do alto eu não tivesse concedido para ti. Será que eles gostavam de Jesus? Será que eles se mordiam? Não podiam fazer nada porque não tinha prova, mas se mordiam. Pastor, quando eu vejo algo interessante aqui, agora porém eles perguntaram aos apóstolos a mesma pergunta: com que autoridade? Em nome de quem vocês operaram esse milagre? Olha só, uma outra coisa que eu vejo aqui foi a resposta dos apóstolos, a resposta ousada que eles deram aos líderes do Sinédrio. O que eles falaram? Olha aqui, ó, capítulo 4, versículo 8 a 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, porque para responder para essas autoridades que nos precedem, tem que ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não faz milagre, ela não faz confusão, ela faz milagre, não faz confusão. Muitas pessoas têm respondido, mas não têm respondido de uma forma cheia do Espírito Santo. Entendeu? Tem agido carnalmente, quando é provocado, quando é tentado, quando é perseguido, em vez de ser cheio, está cheio do Espírito Santo para responder, não, vai responder na razão. Aí, em vez de você dar uma resposta de Deus, você puxa uma briga, arruma uma grande confusão. Nossa, mas você não é cheio do Espírito Santo? Sou, mas na realidade agora eu não estava cheio do Espírito Santo. Agora eu fui na carne, né? Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, o apóstolo Pedro, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, citou até a região que veio.
lá no Nazareno. Aquele lugar onde é que vocês disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois é, ele era de Nazaré. Né? Que nem a mensagem de ontem foi falado. Olha só, quem era o rei de Israel? O Davi, aquele pastorzinho de ovelha. Né? Pastorzinho de ovelha. Quem era o governador do Egito? O José, aquele escravinho lá do Egito. Aquele que foi vendido, foi botado na cova, na prisão. Entendeu? Precisamos recitar essas coisas quando o mundo nos joga na cara. Quem está pregando hoje? O fulano de tal, aquele que era drogado, agora é usado pelo Senhor. Recita de onde você veio, porque é testemunho, uma prova viva. Entendeu? Quem é que operou esse milagre? Foi o fulano de tal, aquele que veio de lá de tal lugar, aquele que era tal assim, ele era isso, ele era aquilo, mas agora é cheio do Espírito Santo e autoridade de Deus. Pedro, ele não ficou com medo de recitar que ele foi curado, o camarada foi curado em nome de Jesus de Nazaré, o Nazareno, o filho do carpinteiro. A quem vós crucificasse. Nossa, agora foi na veia, né? Foi lá na ferida. A quem vocês crucificaram. Chamou eles de assassino. Na cara. Seus assassinos. Foi vocês que crucificaram o camarada que só sabe fazer bem. Que mais que Pedro falou ali no capítulo 4, de 8 a 12? E quem Deus ressuscitou, porque se o homem tenta matar, Deus não deixa morto, Deus ressuscita. Pastor, ele foi ressuscitado dos mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em quem nenhum outro. Em nenhum outro não há salvação. E ele estava bem especificando ali para os líderes. Não há salvação em nenhum outro. Vocês podem pensar que pode ter salvação com esse Deus, com aquele outro Deus, com aquela estátua, com aquele santo. Não, não há salvação em nenhum outro Deus. Entendeu? Que mais que ele falou? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Falou, ele citou Deus e ele citou o nome. Porque eles perguntaram para ele, em nome de quem você curou? Com que autoridade? A autoridade de Deus, que ressuscitou Jesus. E no nome de Jesus, aquele que também vocês mataram. Os apóstolos falaram diante de uma audiência composta pelos homens mais ricos, mais intelectuais, mais poderosos do país. Não obstante, Pedro, quem era Pedro? Quem foi Pedro? Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Olha um pescador dando de dedo no sinédrio. E às vezes Deus te usa, né? Para falar para grandes amigos. Você pensa assim, nossa, hoje eu evangelizei um doutor tal. Hoje eu falei de Jesus para um fulano de tal. Mas quem sou eu? Exorcador. Pacotador. Né? Mas o tal teve que ouvir um pacotador. Um do sinédrio teve que ouvir as verdades de um pescador. Para falar a verdade, você não precisa ser grande, meu irmão. Basta ter a autoridade de Deus. O sinédrio todo foi 70 homens, 70 juízes, 70 sacerdotes estavam ali, ó, tudo dando de dedo para Pedro. E Pedro falou assim, ó, Jesus ressuscitou esse coxo. Sabe quem é Jesus? O Nazareno? Aquele que vocês mataram. Vocês mataram. Chamou o sinédrio de assassino. Os apóstolos sabiam que poderiam receber a mesma sentença que Jesus recebeu, morte. No entanto, não se intimidaram. A igreja, meus irmãos, não pode obedecer às ordens no sentido de renunciar à sua atividade. Entendeu? Você sabe da tua responsabilidade, você sabe do teu lead, você sabe do que Deus colocou na tua responsabilidade. Por que você se
te intimida de fazer algo para o Senhor? Qual é a prisão que te prende? Qual é a grade que está te fazendo ficar em casa? Está te fazendo ficar ali, ó, conformado, dizendo, tá bom, deixa os outros fazerem e eu vou ficar aqui. Entendeu? Qual é a corrente que está barrando os teus pés? Qual é a corrente que está barrando as tuas mãos? Qual é a mordaça que está fechando a tua boca? Porque se tiver isso, Deus quebra. Pedro estava preso, ele mandou o anjo lá. E ele falou bem assim para Pedro, Pedro, levanta. Mas eu estou cheio de corrente, levanta. Eu só quero que tu tenha iniciativa, as correntes eu vou abrir. As portas de ferro eu vou abrir. Não, mas sabe por quê? Não dá para fazer, porque eu não posso fazer, não tenho condição de fazer, não dá, não só sou eu, não dá. Não, Deus quer que você tome uma atitude. Tu pode ter certeza que os sinais acompanharão os que vêm. Sabe por que não acontece nada? Porque você não toma uma atitude. Está na hora de tomar uma atitude diante de Deus. Está na hora de ser liberto dessas correntes, dessas prisões. Está na hora de você não ter mais medo daqueles que te afrontam por causa da palavra de Deus. Daqueles que te intimidam, daqueles que te ameaçam. Ei, ninguém vai botar um dedo, um fio de cabelo de quem é separado de Deus. Eu vejo, meus irmãos, uma passagem, quando uma pessoa foi dar de dedo no homem de Deus, lá na Bíblia, o rei foi dar de dedo no homem de Deus, foi na mesma hora que ele levantou o dedo para amaldiçoar o homem de Deus, a mão ficou leprosa. E aí agora, a mão leprosa, meu Deus do céu, a mão leprosa, ora por mim, ora por mim, ora. Mesma pessoa que estava amaldiçoando, teve que orar para desamaldiçoar. Cuidado. Entendeu? Cuidado. Pastor, a resposta ousada de Pedro, ainda falando, tá? A resposta ousada de Pedro, os apóstolos sabiam que poderiam receber a mesma sentença. Ao serem interpelados pelas autoridades, Pedro não atribui o milagre a seu próprio poder, nem se preocupa com a própria pele, com a ameaça e com a morte. Ele não aproveita o momento para se promover, nem para dizer que era um homem poderoso. Não. Ele tinha tudo para dizer, ele tinha tudo para se promover ali. Nossa, um milagre através de mim, da minha pregação, através da minha vida. Oxa, e aí? Já podia fazer agenda, né, naquela hora, né? Aí, beleza. Quando é que eu posso ir na sua igreja? Ó, tá vendo aí? Quando é que marca aí na minha mão. Vou lá, marca aí. Enche a agenda do ano. Eu estava com a agenda fechada. Não, senhor. Para. Não é a mim que vocês têm que olhar. É ele. Eu não sou nada não. Por favor. Não me idolatre. O poder, eu só fui usado. Não é meu poder. Isso aqui foi Deus que fez, não fui eu. Entendeu? O que acontece nos dias de hoje, meus irmãos? Por que a igreja hoje está sofrendo tanto? Por quê? Os sinais tem na igreja. Porque o milagre acontece por causa da fé das pessoas. Agora tem muita gente usando os milagres para se promover. Olha o que Satanás queria com Jesus lá em Mateus 4:4. Ó, transforma as pedras em pão, rapaz. Todo mundo vai saber. Moça, olha só. Que padaria. Todo mundo você vai ficar conhecido. Você vai chegar em Jerusalém, a notícia já vai estar. O homem que transformou pedras em pão no deserto. Jesus renunciou isso aí. Jesus disse bem assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava no meio de uma consagração e Satanás queria quebrar a consagração usando uma palavra torcida. Ontem à noite, quando nós estávamos lá em casa, que os irmãos de Macai estavam lá, nós estávamos falando sobre consagração, falando sobre alguns tipos de consagração. Tem muitas pessoas que só se preocupam na entrada da consagração, não se preocupam na saída da consagração. Moisés ficou quantos dias no Monte Sinai em consagração? Quantos dias? 40 dias. Pois é, ele entrou na consagração, estava forte. Vamos lá, vamos subir o morro. Oh,
Jesus me ama, beleza. Beleza, 40 dias. 40 dias, agora ele vai sair da consagração. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Descer. 40 dias de consagração. Será que a carne não está fraca? Ah? Pastor, Moisés desceu. Depois de 40 dias de consagração, irmão, o que o pastor quer falar com isso? Eu quero dizer que você não vigia quando está terminando a tua consagração. Você sabe que a tua carne está fraca. Você sabe que tu está sendo alvo pela carne. Pastor, no final da consagração, o inimigo é você. Sabe por quê? No final da consagração, Deus sempre coloca alguma coisa na tua mão. Moisés estava descendo o monte. No final da consagração dele, com as pedras da lei na mão. Algo de Deus na mão. Tu pode entrar na consagração sem nada, mas vigia, porque quando tu vai sair, tu tem algo de Deus na mão. Aleluia. Cuidado para não deixar cair. Cuida para você também não cair. Vigia a consagração. Não é só tanto para entrar, é para sair também. Anota lá, 47, irmã Zé. Entendeu? Vamos lá, para frente ainda. Temos mais alguma coisa para contar? Ainda, pastor. Constatação inevitável dos líderes. Capítulo 4, 13 e 14. Lê lá para nós. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens iletrados e doutos, se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham a dizer em contrário. Olha só aqui, ó. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. O que é homem iletrado, irmão? Homem que não tem estudo, pescador. Entendeu? Homem pescador. Diante de um sinédrio de só pessoas estudadas. E o cara falava com tanta autoridade, o cara falava com tanta firmeza. O que eles tiveram que reconhecer ali? Olha só, admiravam-se e reconheceram que havia ele estado com Jesus. Irmão, se você não tiver um encontro com Jesus, você é uma pessoa covarde. Agora, quem teve encontro com Jesus tem autoridade do mestre. Não tem medo de Satanás. Não tem medo de ameaça. Entendeu? Não sai de perto de Jesus. É Ele que te dá autoridade. É Ele que te dá força. Não se acha forte o suficiente sozinho, não. Você precisa do mestre. Você precisa do Espírito Santo na tua vida. E você vai ser reconhecido de longe. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer: essa pessoa está com Jesus. Essa pessoa tem Jesus. Por mais que tu é perseguido, os próprios perseguidores vão olhar para você e vão dizer assim: ó, você tem Jesus. Porque se você não tiver Jesus, você não ia suportar isso. Rapaz, acabei de dar um tapa agora, acabei de dar um soco agora, acabei de ser falsa contigo, acabei de ser mentirosa contigo, acabei de ser isso, aquilo, e tu não revida. Você tem Jesus. Quem tem Jesus revida. Quem tem Jesus tenta disputar na força, tenta disputar na carne. Agora, quem não tem Jesus, não. Quem não tem Jesus também, esse aqui, irmão. A Bíblia diz que nós temos que amar nossos inimigos, irmão Luiz. E se por um acaso alguém bater no teu lado, dá face, oferece o outro, mas não revide. Essa diferença é quem tem Jesus. O sinédrio reconheceu que Pedro e João tinham estado com Jesus. Por quê? Por causa da autoridade. A mesma autoridade que Jesus falava diante do sinédrio. Agora o sinédrio está vendo os próprios discípulos de Jesus falando a mesma coisa, com a mesma palavra, a mesma autoridade, mesma interpretação, mesma coisa, mesma atitude. Irmãos, nós somos chamados para andar nas pisadas do mestre, falar a palavra do mestre, andar como o mestre andou, se comportar como o mestre se comportou. Os milagres que Jesus fez, nós podemos fazer também. E outra, Jesus falou assim: ó, vocês poderão fazer milagres muito mais do que eu fiz. Entendeu? Sabe qual foi a dificuldade no jardim de Getsemane para pegar Jesus? Os soldados chegaram lá no jardim de Getsemane para prender Jesus. E aí, tudo bom? Tudo bom? E o que vocês querem? Viemos prender Jesus em Nazaré. Jesus falou bem assim: já disse, sou eu. Não, nós queremos prender Jesus em Nazaré. Cadê Jesus em Nazaré? Jesus, ei, sou eu.
Quem sabe, talvez o centurião falou assim, nossa, é tudo parecido essa tropinha de Jesus, né? Parece tudo igualzinho a ele, tudo igualzinho a ele. Começou tudo igualzinho a ele. Entendeu? O inimigo tem confusão, ele não sabe se está matando Cristo ou se está matando você. Por quê? Bateu em você, está batendo em Cristo. O apóstolo Paulo saiu com cartas para matar os irmãos da igreja, encontrou Jesus na estrada e falou assim, Jesus falou assim, ó, Paulo, por que tu me persegue? Não, eu estou perseguindo você. Estou perseguindo lá o Rosa de Salom, estou perseguindo lá o Chama de Cristo, estou perseguindo lá o Shekinah, estou perseguindo a juventude. Não, você está perseguindo eu. Ué, vocês são moço. Toca no você vê. Bufetão que você leva lá do céu. Lá. Toca no. Para você ver para que direção você vai cair. Você viu que o gigante levou uma pedrada na testa e Deus empurrou ele para frente? Era para ter caído para trás. Não, Senhor, tu não vai cair para trás não, gigante. Eu vou fazer você cair diante dele. Porque você amaldiçoou ele. Você falou que você ia dar as feras dessa terra. Você ia dar as feras dessa terra. Você amaldiçoou esse pequeno Davi, que eu tenho promessa na vida dele. Eu vou te fazer cair com o teu nariz na frente dele. Tá? E mais, gigante Golias, eu vou fazer Davi cortar o teu pescoço com a tua própria espada. Nem vou deixar ele sujar a fundinha dele lá não. Você vai morrer com a tua própria espada. O inimigo morre com seus próprios armamentos. Se lembra do povo de Egito? Morreu com seus próprios armamentos no Mar Vermelho. É interessante a palavra de Deus, né? Por isso que eu gosto. Maravilha! Olha só, a perplexidade dos líderes, pastor. Capítulo 4, versículo 15 a 16, diz bem assim, ó. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Tem gente olhando para você, fazendo reuniãozinha, o que eu vou fazer para destruir a vida daquela pessoa? Tem gente se maquinando, fazendo grupinho, tem gente fazendo reuniãozinha de sinédrio para tentar ver o que faz para destruir, o que faz para prejudicar. Meu Deus, nós temos que fazer parar, está crescendo, está ocupando espaço. Irmão, você tem medo de sombra? Começa a crescer também. Entendeu? Quem cresce dá sombra. E tem gente que tem medo de sombra, acha que é só aquela pessoa. Não, é só eu, seu irmão. Se você não se desenvolver, alguém vai crescer e vai te fazer sombra. Entendeu? A palavra de Deus diz aqui, ó, no capítulo 4, versículo 15 a 16, que eles começaram a fazer reunião para ver o que eles iam fazer com aqueles dois apóstolos lá. Se nós soltamos, ele sai pregar, irmão Flávio. Se nós deixar preso, capaz de aparecer um anjo aqui e acabar com nosso cárcere aqui. Então, meu Deus, o que nós vamos fazer? Pois a verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Está na Bíblia. Versículo 16. Aconteceu um sinal na porta do templo, não tem como nós negar. Não tem como nós negar. Entendeu? Vamos trazer para os nossos dias. Vamos trazer para os nossos dias? Tá bom, vou trazer para os nossos dias, pastor. Quem era o cara? O cara era um beberão, cachaceiro. O cara batia na mulher. O camarada gastava todo o salário na maquininha. O camarada era o cara só dava trabalho, ele dava polícia, dava um monte de coisa. A família, quando o cara chegava em casa, a família já corria para o quarto, a mulher já se escondia. Chegava lá, a mesa, jogava no chão. E agora? Agora é uma ovelhinha, cordeirinho. Só sabe adorar a Deus. Falou de Jesus, as lágrimas correm. Não dá para negar. Encontrou Jesus. Pastor, o 8º lugar, decisão desesperadora do Sinédrio. Olha só, o que eles decidiram? Capítulo 4, 17 a 18. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, decidiram, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Vamos ameaçar, né? Como coisa que ameaça faz alguma coisa. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome desse Jesus. Pronto, chamaram os dois lá, falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, se vocês falar, cortar o pescoço de vocês. Se vocês saírem falando do nome desse mestre, eu vou matar vocês. Vocês vão morrer. Matar a família, matar tua raça, vou matar tudo. Ameaçaram.
Pastor, olha só o que a Bíblia diz. Ameaça, proibição foram as armas usadas pelos líderes do sinédrio judaico. Ameaça. Entendeu? Quantas vezes nós passamos por ameaça? Eu e a pastora, volta e meia, recebemos uma ameaça. Volta e meia. E a primeira ameaça que nós ouvimos é assim, ó: se não fazer, nós vamos sair da igreja. Vai sair da igreja, vai sair da igreja, irmão. Essa ameaça não cola mais. Não fecha mais. Porque se está difícil aqui dentro, lá fora você é alvo. Entendeu? Pastor, olha aqui, ó. Os pregadores, os membros do sinédrio estão constrangidos com a intrepidez de Pedro e João, e imponentes diante do poder do nome de Jesus. Tinha um sinal ali, e eles constataram que esse sinal era verídico. Não tinha como dizer que não era verdade. Não tinha como dizer, Pedro, que não tinha acontecido o sinal. O coxo estava lá. Onde é que o Pedro e o João? O coxo estava atrás. O coxo não largava o Pedro e João. Nossa, o Pedro e João era o sinal. O Pedro e João eram os homens usados por Deus, e o coxo, o sinal que segue o Pedro e João. Entendeu? Quem sabe quando começava a pregar, o Pedro começava a ir com a congregação lá. Eu quero apresentar aqui. Se coloca de pé, se coloca de pé. Irmão Pedro, se coloca de pé. Lá o menino lá. Irmão, sabe quem é esse aqui? Você lembra lá da porta do templo? Sim. Aquele cara lá da barricada? Sim. É ele. Barbudo, feio, sujo, catingueiro. Olha só, até mim gravado, cantando, tocando violão, pregando. Maravilha, é ele. Entendeu? Testemunho. Está ali um testemunho. Pedro e João, onde ia aquele coxo, esse coxo ia atrás. Pastor, a resposta ousada de Pedro e João depois que recebeu a ameaça. Depois que recebeu a ameaça. Capítulo 4, versículo 19 a 20. Diz bem assim, ó: mas Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus, pois nós podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos? Vocês pensam que nós vamos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos? Primeiro, nós andamos com o Mestre. Nós vimos ele ser morto, nós vimos ele ressuscitar, nós vimos ele subir ao céu, nós vimos o poder do Espírito Santo descer, e agora nós estamos vendo o milagre que é o efeito do Espírito Santo aqui. Você acha que nós vamos deixar de falar? Você está doido? Não mesmo? Quando uma autoridade humana torna-se absolutista, precisamos obedecer a Deus em primeiro lugar. Exemplo: Sadraque, Mesaque e Abednego. O Nabucodonosor queria que eles se dobrassem a estátua. Quem era Nabucodonosor? Era o rei da Babilônia. Você vai ter que se dobrar. Não vou não. E fica sabendo do rei, que o nosso rei, o nosso Deus, vai livrar nós. Lá dentro. Lá dentro. Pode botar nós lá. Não estamos comendo não. Vai levar. Então vai lá. Sadraque, Mesaque, Abednego. Vai para dentro do fornalho. Estão lá dentro. Imagina que isso aqui é fornalho. Imagina que isso aqui é fornalho. Beleza. Glória a Deus. Até que fica mais quentinho, né, moça Sadraque? Fica mais quentinho. Glória a Deus. Rapaz, depois que eu entrei aqui dentro dessa fornalha, eu estou sentindo uma presença gostosa. Presença gostosa. Ei, eles não estavam vendo isso. Mas o Nabucodonosor aqui atrás. Não mandei jogar 3? Como é que tem 4? Depois que esses 3 entraram lá dentro, meu Marcos, parece que eles ficaram mais alegres. Parece que o negócio baixou a chegar lá dentro, e lá estão os 3 lá dentro, né? Os 3 são 4, glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, presença maravilhosa, glória a Deus. E o Nabucodonosor aqui, rapaz, o que está acontecendo? Que povo é esse? Era para ele estar morto. É porque Deus, ele não te livra da fornalha, ele te livra na fornalha. Ele não te livra da fornalha, ele te livra dentro da fornalha. Por quê? Porque alguém precisa ver o quarto homem te salvando na fornalha. Alguém precisa olhar o quarto homem do teu lado. E tem gente que não acredita. Então vamos colocar a irmãzinha, vamos colocar a irmãzinha do ciclo de oração lá na fornalha. Coloca lá
aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, coloca lá dentro da fornalha. E aquele irmãozinho não tem medo da fornalha. Parece que a fornalha... Ei, o quarto homem está ali do teu lado. O quarto homem está ali do teu lado. Interessante que ele é semelhante ao Altíssimo. Claro, o próprio Cristo está ali do teu lado. Hã? Não tenha medo. Não se deixe ser ameaçado. Se chegar alguém e dizer assim, ó, você não vai poder fazer, você não vai... Fica quieto. Só ora em espírito e fala bem assim, ó. Me experimenta botar dentro da fornalha para você ver o mistério de Deus que você vai. Experimenta você me botar dentro da fornalha. Faz um teste. Faz um teste. Tu não vai mais para a igreja, experimenta me trancar dentro de uma prisão para você ver o anjo que o meu Deus vai mandar. Vai tremer os alicerces, vai quebrar todas as portas e você vai ver os próprios olhos. Se coloca de pé, nós vamos adorar a Deus. Experimenta me botar na fornalha. Experimenta me botar na fornalha. Essa palavra de Deus hoje para a tua vida. Deus não quer frouxo, Deus não quer. Irmão, se você está sendo ameaçado, ei, você tem o Espírito Santo, é palavra de poder, é autoridade do céu na tua vida. A palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia. Então, por que você tem medo? Está servindo a Deus e ainda está com medo por quê? O Deus Jesus não teve medo da cruz, e Ele falou, cada um negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e anda. Não, pastor, minha cruz não dá, meu Deus do céu. Pois é. Agora experimenta fazer uma prova. Fala para esse Nabucodonosor, fala para esse mundo, fala para essa afronta, fala para esse sinédrio de religiosos que se dizem que tem Deus no coração, mas agem como o mundo. Diga para eles, faz um teste, me prejudica, tenta me impedir de adorar o meu Deus para servir. Entendeu? Tenta me pedir, faz essa prova com Deus. Olhe para a fornalha e diga a Deus, se é para engrandecer o teu nome, então me permita entrar dentro da fornalha. Me permita ser colocado aqui, para que eu sei que a tua presença está comigo. Mas tem muita gente que não reflete isso. Tem muito Nabucodonosor que olha para a minha vida e não acredita no ministério que eu tenho. Tem muito Nabucodonosor que olha na minha vida e não acredita no poder que eu tenho. Tem muito Nabucodonosor que olha na minha vida e não acredita no Deus que eu sirvo. Deus, então permita que eu esteja dentro da fornalha, para que o povo ignorante, o povo que não crê em Deus, olha a tua presença na minha vida. Para que toda essa multidão, assim como Elias, toda essa multidão, Deus, comece a ver quem é o verdadeiro Deus. Aleluia. Comece a ver quem é o verdadeiro Deus. Você não vai precisar fazer nenhuma frocinha. Quando você vê os profetas de Baal sendo ali, não, o Deus não responde, e tu vê o teu Deus responder, tu vai ver o povo que antes estava em dúvida começar a gritar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Vou reconhecer na tua vida o quarto homem dentro da fornalha. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se